Fala galera, beleza? A aula de hoje vai ser sobre predicativo. Vou falar sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos observar aqui, primeiramente, o que vem a ser o predicativo. O predicativo ele é uma característica, tá? Uma característica que vai ser atribuída ou ao sujeito ou ao objeto. Essa característica ela pode ser desempenhada por duas classes. Essa função pode ser o adjetivo, que é o mais comum, tá? Mas também pode ser desempenhada pelo substantivo. As duas classes podem desempenhar a função de predicativo. Como eu disse, predicativo, característica atribuída ao sujeito, e aí a gente chama de predicativo do sujeito, ou característica atribuída pelo sujeito ao objeto, e aí eu chamo de predicativo do objeto. Vamos observar aqui na prática como é que funciona essa situação. Vamos lá. Predicativo do sujeito é o termo que exprime um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito, ao qual se prende por um verbo de ligação. Existem casos em que o predicativo do sujeito ele não vem ligado por um verbo, né, de ligação. Esse verbo de ligação ele pode estar oculto e pode aparecer ali um verbo intransitivo ou outras situações. Então a gente precisa ter em mente de fato o que é um predicativo, saber que esse predicativo do sujeito ele coloca uma característica que não é uma característica permanente, né, uma característica transitória. Se fosse uma característica permanente do sujeito ou do objeto, seria uma adjunta de nominal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações aí. E ele é o núcleo do predicado nominal, beleza? Núcleo do predicado nominal, quando ele vem ligado a um verbo de ligação. Quando ele vem ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Vamos observar aqui as situações. Ó. A bandeira é o símbolo da pátria. O símbolo da pátria é a característica que foi atribuída ao sujeito bandeira. Perceba que esse aqui foi o verbo que fez a mediação entre o sujeito e a característica atribuída ao sujeito. A mesa era de mármore. De mármore, a característica atribuída ao sujeito mesa. E quem faz a mediação, o verbo era. O mar estava agitado. Agitado, característica atribuída ao sujeito, o mar. Verbo fazendo a mediação. A ilha parecia um monstro. Vamos lá. Característica do sujeito ilha é um monstro. Tá aqui. E mediado por este verbo de ligação. Todos andam apreensivos. Esse andam aqui não é o verbo andar com o sentido de movimentar-se, e sim o verbo andar com a significação de estar. Andam apreensivos é o mesmo que dizer que todos estão apreensivos. E apreensivos aqui é a característica que foi atribuída ao sujeito todos por meio deste verbo aqui. Esse verbo fazendo a mediação. Eu não sou ele. Tem aqui um pronome de natureza substantiva, funcionando como predicativo do sujeito. E aí você tem esse verbinho fazendo a mediação. Então, o que a gente consegue observar só com esses primeiros exemplos? Primeiro, o predicativo pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. E aí nós sabemos que adjetivo e substantivo pode ser representado aqui por numeral adjetivo, pronome adjetivo, numeral substantivo, pronome substantivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa nomenclatura adjetivo e essa nomenclatura substantivo, porque nós temos algumas classes que funcionam assim, beleza? Então vamos lá, o símbolo da pátria, o símbolo. Símbolo, aqui eu estou diante de um substantivo funcionando como predicativo. De mármore,
substantivo funcionando como predicativo. Perceba que ele pode vir preposicionado aqui, ó, sem medo de ser feliz. Agitado. Agitado aqui é a forma verbal, a forma nominal, digo, do particípio. Particípio, que aqui está funcionando como adjetivo, já que é uma forma nominal, funcionando como adjetivo. Então, adjetivo funcionando como predicativo. Aqui eu tenho substantivo funcionando como predicativo. Aqui eu tenho adjetivo funcionando como predicativo. Aqui eu tenho um pronome substantivo funcionando como adjetivo, como predicativo. Aqui eu tenho um numeral adjetivo, na verdade que o numeral substantivo funcionando como predicativo. Aqui eu tenho substantivo funcionando como predicativo, também preposicionado. Aqui eu tenho outro substantivo funcionando como predicativo, e também preposicionado. Eu tenho aqui aqui eu tenho um adjetivo funcionando como predicativo. Adjetivo funcionando como predicativo. Substantivo funcionando como predicativo. Então, nós vimos que quem pode ser predicativo? Pode ser o adjetivo, pode ser o substantivo. Ele precisa exprimir o quê? Um atributo, um estado ou um modo de ser. Quando eu digo que a bandeira é o símbolo da pátria, eu estou atribuindo essa característica à bandeira. Eu estou atribuindo a característica de ser símbolo da pátria à bandeira. Quando eu digo que a mesa é de mármore, eu estou atribuindo esta característica de mármore ao substantivo mesa. Quando eu digo o mar está agitado, eu estou atribuindo essa característica agitado ao substantivo mar. Então, toda vez que a gente estiver atribuindo uma característica a um substantivo, sendo esse substantivo o sujeito, sendo essa característica mediada por um verbo, eu tenho que chamar essa característica de predicativo do sujeito. Beleza? Beleza. Então, vamos passar mais para frente aí. Além desse tipo de predicativo, existe outro que entra na constituição do predicado verbo nominal. Então, nós vimos que aqui nós temos o predicativo do sujeito ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Quando isso acontecer, eu chamo o predicado de nominal. Beleza? Beleza. Agora ele está falando que existe outra situação em que eu tenho um predicativo também, mas o predicado vai ser um predicado verbo nominal. Legal. Então, quando isso vai acontecer? Quando eu tiver um verbo nocional. Se eu tiver um verbo nocional, constituindo esse predicado, verbo nocional, constituindo esse predicado, mais um predicativo, eu vou estar diante do predicado chamado verbo nominal. E aí, verbo nocional, a gente já sabe que é aquele verbo que pode ser classificado como transitivo, intransitivo ou de ligação. Vamos lá. O trem chegou atrasado. Chegar é um verbo nocional, é um verbo intransitivo. E atrasado é uma característica que foi atribuída ao trem, o que significa dizer que isso daqui é um predicativo do sujeito. Eu tenho aqui, de novo, um verbo no particípio, funcionando como adjetivo, e por isso sendo predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo intransitivo, que é verbo nocional mais predicativo, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Então, esse predicado aqui é verbo nominal. Existe um macete para você poder resolver essa situação, porque, como eu disse, o verbo de ligação, ele pode estar implícito. Então, você acrescenta esse verbo de ligação e observa se vai dar certo.
O trem chegou e estava atrasado. O menino abriu a porta e estava ansioso. Esse "e estava", ele vai estar subentendido. E o que significa estar subentendido? Entendido. Ele não está escrito, mas você percebe que ele se encaixa ali, tá bom? Ele não está escrito, mas você percebe que se encaixa ali. Outra coisa que você vai poder observar. A gente tem que tomar muito cuidado, depois a gente vai chegar nessa situação, mas tem pessoas que confundem isso daqui, né? Há pessoas que confundem com o adjunto adverbial de modo. Só que esse daqui é um adjetivo, né? É um adjetivo, e aí a função primeira desse adjetivo vai ser a função de predicativo. Ele até poderia ser adjunto adverbial, mas isso daí vai ser uma outra situação que a gente vai conversar depois à parte. Vamos lá. O menino abriu a porta ansioso. Quem era ansioso? Quem estava ansioso? Não era o menino? Esse aqui é o meu sujeito. Como o trem era o meu sujeito. Eu atribuí uma característica ao sujeito, então eu chamo isso aqui de predicativo do sujeito. Esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto. É um verbo nocional. O verbo transitivo direto, aqui eu tenho um objeto direto, mas eu tenho uma característica que foi atribuída ao sujeito. Se eu tenho essa característica que foi atribuída ao sujeito, né, não era a porta que estava ansiosa, se fosse a porta ansiosa, aqui estaria flexionado de uma maneira diferente, e aqui não seria predicativo do sujeito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Observe que é uma característica, ou seja, geralmente um adjetivo, pode ser um substantivo também, mas é uma característica atribuída ao sujeito. Pode ocorrer com verbo de ligação, pode ocorrer sem verbo de ligação. Todos partiram alegres. Alegres, você for observar, é uma característica de todos. Característica do sujeito. Característica do sujeito, a gente chama de predicativo do sujeito. Partir aqui é um verbo intransitivo, verbo nocional também. Maria entrou séria. Séria é quem? Séria é Maria. Logo, eu estou diante de um predicativo do sujeito. Maria não, Marta, né? Opa, estou meio cego. Marta entrou séria. Então, característica atribuída a Marta, predicativo do sujeito. O professor sorriu satisfeito. Quem estava satisfeito? Não era o professor? Então, característica atribuída ao sujeito. O verbo aqui é um verbo intransitivo. Então, aqui também é verbo intransitivo. Então, também verbo nocional, não vou mais falar sobre isso, todo mundo já sabe que esses predicados aqui para baixo são todos verbo nominais. Esses predicados que eu tinha mostrado aqui são todos predicados nominais, né? Todos com verbos de ligação aqui. Então, eu só vou me limitar à questão de mostrar o que é um predicativo e o que não é um predicativo. Todo mundo já entendeu outra situação. O prisioneiro foi encontrado morto. Quem é que estava morto? A quem foi atribuída essa característica de morto? Não foi ao prisioneiro? Prisioneiro, então, é o meu sujeito. Logo, morto é um predicativo de sujeito. Quem foi encontrado? O prisioneiro. E como ele estava, né? O modo de ser dele, a característica que foi atribuída a ele, é morto, ou seja, isso é um predicativo de sujeito. O soldado foi julgado incapaz. Quem era incapaz? Não era o soldado? Beleza. Característica atribuída ao soldado. Soldado aqui é o meu sujeito. Então, incapaz, predicativo do sujeito. Ele será eleito presidente. Quem é que vai ser presidente? Não é ele? Então, característica atribuída a ele, que é o sujeito. Logo, isso aqui é predicativo do sujeito. Perceba que presidente aqui é um substantivo. Em todos os outros casos, eu tenho adjetivos, mas aqui eu tenho um substantivo funcionando como predicativo, assim como eu havia mostrado no slide anterior. Ele é tido por sábio. Quem é sábio? Não é ele? Então, ele é o meu sujeito, isso que só pode ser predicativo do sujeito. Perceba que o predicativo do sujeito pode vir preposicionado, né? Eu já havia mostrado isso antes.
Então vamos lá. O cosmonauta foi aclamado como herói. Quem era herói? Não era o cosmonauta? Ótimo. O cosmonauta é o meu sujeito. Então esse aqui só pode ser predicativo do sujeito. Lembro-me dela com saudade. Aí, ó, quem é que está com saudade? Quem é que está com saudade? Vamos até pegar assim. Quem é que está com saudade? Não é um sujeito oculto eu? Não sou eu que estou com saudade? Sujeito oculto. Elíptico ou desinencial. Eu. Eu estou com saudade. Não é isso? Ótimo. Então, já que eu é o sujeito, isso aqui é um predicativo do sujeito. Conseguem perceber? O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito. Seja essa característica mediada por um verbo de ligação, seja por um verbo nocional. Vai ser sempre uma característica atribuída ao sujeito. Beleza? Agora vamos a algumas observações, né? Como eu já havia comentado antes, o predicativo, tá? Subjetivo, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui é a mesma coisa que do sujeito, tá? Aqui eu estou usando uma locução adjetiva, aqui ele usou um simples adjetivo, mas é a mesma coisa. Então, o predicativo do sujeito às vezes está preposicionado. Importante a gente gravar isso aqui, ó. Ele às vezes está preposicionado, mostrei para vocês, ó. Com saudade. Deixa eu ver. Aqui, de mármore, com fome, sem folhas, né? Então, o predicativo pode estar preposicionado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Pode o predicativo preceder o sujeito, ou seja, ser escrito antes do sujeito e até mesmo antes do verbo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente pega essa estrutura aqui, ó, sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito e fala, poxa, o predicativo é sempre o último da oração. Não tem nada a ver. Isso daqui pode ser invertido, o predicativo do sujeito pode vir para cá. Aqui a gente está diante do quê? A gente está diante da ordem direta. Aqui a gente está diante da ordem direta. Ordem direta. Mas se eu fizer essa inversãozinha aqui, ó, se eu jogar o predicativo aqui, ó, predicativo do sujeito, mais verbo de ligação, ou, se eu fizer assim, predicativo do sujeito, mais verbo de ligação, mais sujeito, qualquer uma dessas duas aqui, eu estou diante do quê? Da ordem indireta. Indireta, tá? Então, não necessariamente ele vai aparecer assim na ordem direta. Ele pode ser invertido, e eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado para não cair na besteira de achar que o predicativo sempre estará após o verbo. Ele pode estar antes. Vamos aqui aos exemplos, ó. Exemplos. São horríveis essas coisas. O sujeito é esse aqui, ó. Essas coisas. Horríveis, característica atribuída ao sujeito. E aí você vê o predicativo do sujeito aparecendo antes do sujeito. Tá? Precedeu o sujeito aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Que linda estava a Amélia. Então, ó, linda e Amélia. Amélia é o sujeito. Aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito esse que estava antes até do verbo. Aqui ele estava posposto ao verbo. Aqui ele veio anteposto ao verbo. A gente tem que tomar muito cuidado. Não decora a posição. Entenda que o predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito. Característica essa que pode ser representada por um adjetivo ou por um substantivo. Lembrando que esse predicativo pode estar regido de preposição, ou seja, antecedido. Ele pode vir preposicionado, antecedido por uma preposição. Ele pode aparecer depois do verbo, pode aparecer antes do verbo, antes do sujeito, depois do sujeito. Independe da posição que ele vai aparecer. Mas ele é sempre uma característica atribuída ao sujeito, beleza? Isso é o predicativo do sujeito. Exercite muito
bastante, faça muitos exercícios, e aí você vai entender de fato o que vai ser um predicativo do sujeito. Agora, vamos falar de um caso um pouco mais complicado, que é o predicativo do objeto. E por que eu digo que é um caso um pouco mais complicado? Porque nem toda gramática trata o predicativo do objeto da maneira que deveria. Tá? Por quê? Aqui, ó, olha só o que essa gramática do Segala trouxe. É o termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. Mas como assim? Não faz muito sentido. Então, como que eu considero o predicativo do objeto? Para mim, ele é esse aqui, ó. Característica. Para mim e para outros gramáticos, tá? Tô tirando da minha cabeça, não. Característica atribuída ao objeto pelo sujeito. O sujeito precisa atribuir essa característica ao objeto. O sujeito é muito importante. Então a gente tem que observar com muito critério essa situação. Vamos lá. O juiz declarou o réu inocente. Quem era inocente? Primeiro, a gente sabe que inocente era o réu. Mas quem foi que atribuiu essa característica ao réu, que é o meu objeto direto aqui, ó. Quem declara, declara algo. Aqui, verbo transitivo direto. Beleza? Declara alguém. Quem foi que atribuiu essa característica? Foi o sujeito. Quem foi que disse que o réu era inocente? O sujeito. O sujeito atribuiu essa característica ao objeto. O povo elegeu o deputado. Quem foi que se tornou deputado? Não foi ele, não foi o. Foi. Mas quem foi que atribuiu essa característica? Não foi o sujeito? Ó. A característica de deputado foi atribuída ao objeto pelo sujeito. Quando o sujeito atribui uma característica ao objeto, o nome disso é predicativo do objeto. Pode fazer esse exercício com todos os exemplos que tem aqui. Você vai observar que em todas as situações, o sujeito atribuiu essa característica ao objeto. Vamos lá, vou pegar aqui, ó, aleatório, ó. Muitos consideram-no como um sábio, ou muitos consideram-no um sábio. Cara, quem é sábio? Não é ele? Está representado pelo no? É ele. Mas quem é que considera esse camarada um sábio? Não são muitos? Não é o meu sujeito? Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. O nome disso é o quê? Predicativo do objeto. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. O nome disso é predicativo do objeto. Vamos lá. Os presos tinham os pés inchados. Esse carinha aqui, ó, os presos, foram eles que diziam que os pés estavam inchados, tá? Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Nós julgamos o fato milagroso. Característica de milagroso foi atribuída ao fato por nós, que somos sujeitos. As paixões tornam os homens cegos. Cegos, características dos homens. Mas quem foi que atribuiu essas características? Foram as paixões. Quem atribuiu essa característica. Então, a gente tem que tomar cuidado com o predicativo do objeto. Para que eu chame algo de predicativo do objeto, eu preciso ter uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Esses verbos que aqui estão utilizados são chamados verbos transobjetivos. Verbos transobjetivos. Pode procurar, tem uma lista inteira. Verbos transobjetivos pedem estrutura com predicativo do objeto. Esses verbos transobjetivos são verbos nocionais. Verbo nocional mais predicativo, eu estou diante do predicado chamado de verbo
nominal. Predicado, verbo nominal. Cortei o L aqui, mas não tem problema. Beleza? Predicativo do sujeito. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Característica atribuída ao sujeito. Isso é o predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Característica atribuída ao objeto pelo sujeito. Ou, melhor dizendo, característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Não importa essa ordem. O que importa é que você entenda que o sujeito tem um papel importante nessa característica que foi atribuída ao objeto. Beleza? Se o sujeito não caracterizar o objeto, se não foi ele o responsável por atribuir essa característica, a gente não vai chamar isso de predicativo do objeto, nós vamos chamar isso de um simples adjunto adnominal. Por exemplo, eu digo assim: comprei um celular novo. Sou eu que estou dizendo que esse celular é novo? Eu estou usando algum verbo transobjetivo aqui? Não, se eu não estou usando nenhum verbo transobjetivo, essa é a característica nova que se refere ao substantivo celular, que está na função de objeto direto, né, que é um verbo transitivo direto. Esse cara que está modificando esse substantivo não é um predicativo do sujeito. Precisaria que o sujeito dissesse que o celular é novo. Precisaria que o sujeito atribuísse essa característica ao celular para que ele fosse predicativo do objeto. Como ele não é predicativo do objeto, estou diante de um simples adjunto adnominal, assim como o 1 aqui. Beleza? Vamos lá. Observações. O predicativo do objeto, né? Aqui ele chama de objetivo, mas é a mesma coisa que aconteceu com o predicativo do sujeito. Ele prefere usar um adjetivo simples a usar uma locução adjetiva. Beleza, mas são correspondentes. O predicativo do objeto, como vemos nos exemplos acima, vemos 12 exemplos acima, às vezes em registro de preposição. Mesma coisa que aconteceu com o predicativo do sujeito, né? Nós vimos que ele pode vir regido de preposição. Aqui, ó, de impostor, de traidor, por filho, e assim vai. Esta, em certos casos, é facultativa. Quando ele diz que é facultativa, como ele colocou aqui, ó, colocou entre parênteses, chamou de facultativo. Esse como aqui, ele pode até ser considerando uma preposição acidental, mas preposições essenciais, a gente tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vamos lá. O predicativo do objeto geralmente se refere ao objeto direto, geralmente, tá? Mas ele pode referir-se ao objeto indireto também, com o verbo transobjetivo chamar. Então, aqui, ó, chamavam-lhe poeta. Esse lhe aqui é um objeto indireto e esse poeta é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito. Algumas pessoas chamavam-lhe poeta. Poderia até ser de poeta também. Poderia colocar uma preposição aqui. Vamos lá. Podemos antepor o predicativo ao seu objeto, sem problema nenhum. Assim como a gente tinha a possibilidade de antepor o predicativo do sujeito ao sujeito e até mesmo ao verbo, isso também acontece com o predicativo do objeto, né? O advogado considerava indiscutíveis os direitos da herdeira. Esse aqui é o meu objeto direto. E aí, indiscutíveis, característica atribuída por quem? Quem foi que disse que eram indiscutíveis? Foi o sujeito. E quem me mostra isso? Esse verbo aqui, ó. Esse verbo transobjetivo me mostra que o sujeito vai fazer uma estrutura em que ele vai atribuir uma característica ao objeto. Essa característica a gente chama de predicativo do objeto. Beleza? Julgo inoportuna essa viagem. Quem é inoportuna? Essa viagem. Essa viagem é o meu objeto direto. Aqui está meu verbo. O sujeito está aqui, ó. Eu. Eu julgo inoportuna.
Então, quem foi que deu a característica de inoportuna para essa viagem? O sujeito, característica atribuída pelo sujeito ao objeto, a gente chama de predicativo do objeto, e aqui a gente tem diversas situações também para você treinar. Tá? Agora vamos fazer uma questãozinha do nosso livro, né? A questãozinha diz assim, nem precisa nem ler o texto, né? A gente vai resolver aqui, ó. Releia. Poeta, cronista e dramaturgo, em 1953 conheceu Antônio Carlos Jobim. Assinale a alternativa correta sobre esse trecho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, se é análise sintática, a primeira coisa que eu faço é identificar o meu verbo, que está aqui. Quem é o sujeito? Quem foi que conheceu? Pois sujeito não está escrito aqui, então eu vou chamar ele de sujeito oculto. Beleza? Conheceu. Se fosse conheceram, terceira pessoa do plural sem sujeito aparente, eu chamaria de sujeito indeterminado. Mas como está na terceira do singular e não tem a partícula ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito, então eu tenho que dizer que esse sujeito é um sujeito oculto, tá bom? Eu sei quem é, eu sei que é o pronome ele, só não está escrito. Se não está escrito, mas eu sei quem é, eu chamo isso de predicativo ou de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Agora vamos lá. Conhecer o quê? Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto. Quem que foi que ele conheceu? Quem ele conheceu? Conheceu Antônio Carlos Jobim. Então, esse aqui é o meu objeto direto. Beleza. Agora a pergunta é: poeta, cronista e dramaturgo. Aqui eu estou diante de palavras que são adjetivos, ó. Adjetivo, adjetivo. Aqui, também adjetivo. Isso aqui pode ser adjunta de nominal, pode ser predicativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse predicativo pode ser do sujeito, pode ser do objeto. A primeira coisa que eu tenho que observar é: esse verbo conhecer é um verbo transobjetivo? É um verbo que diz, que enuncia que uma característica será atribuída pelo sujeito ao objeto? Se isso for verdade, eu estou diante de um predicativo do objeto. Se isso não for verdade, se isso aqui for um simples verbo transitivo direto, isso daqui são características que foram atribuídas ao sujeito. Quem é poeta, quem é cronista, quem é dramaturgo? É o Antônio Carlos Jobim ou é o sujeito ele? Ele era poeta, dramaturgo, cronista e conheceu nesta data, isso aqui indica tempo, conheceu Antônio Carlos Jobim. Então, com essa informação, a gente pode fazer a questão, né? A gente tem aí sujeito oculto, a gente tem um verbo transitivo direto, a gente tem um objeto direto, a gente tem um adjunto adverbial de tempo, né? A gente vai falar ainda sobre essa classe, mas tá bom. A gente tem adjetivos que estão caracterizando um substantivo. Então, a gente tem predicativos do sujeito. Todos esses termos são predicativos do sujeito ou núcleos do predicativo do sujeito. Beleza? Vamos para a questão. Assinale a alternativa correta. Importante ter isso em mente. Correto. Nessa construção, o predicado é nominal. Para o predicado ser nominal, o verbo precisa ser de ligação. Verbo de ligação é diferente de verbo nocional. Verbo nocional, aqueles verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou bitransitivos. Então,
Se o meu verbo lá é um verbo transitivo direto, então ele não pode ser um predicado nominal. Então, a letra A já não é meu gabarito. Beleza? B. Poeta, cronista e dramaturgo é uma expressão usada como predicativo do sujeito. Poeta, cronista, dramaturgo. Predicativo do sujeito. Eis o meu gabarito. Vamos observar porque que a C não é o meu gabarito. O sujeito da construção é Antônio Carlos Jobim. A gente percebe que Antônio Carlos Jobim não conheceu ninguém. Ele foi conhecido. Ele sofreu a ação. Quem o conheceu foi o sujeito, oculto, elíptico. Ou seja, isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto direto. Está dizendo que é sujeito, então já não pode ser meu gabarito. O termo em 1953 é o predicativo do sujeito. Isso aqui não é uma característica. Para ser predicativo do sujeito, precisa ser uma característica atribuída ao sujeito. Olha lá. Ó, é o termo que exprime um atributo. Quando ele chama atributo é o mesmo que característica, tá? Característica. Característica, um estado, um modo do sujeito, o modo de ser do sujeito. Então, predicativo do sujeito, característica atribuída ao sujeito. Em 1953, não é uma característica do sujeito, e sim o tempo, ou seja, quando ocorreu o fato. Quando ocorreu é igual a adjunto adverbial de tempo. Beleza? Então a C não é, a D também não é meu gabarito, porque ela está dizendo que é predicativo do sujeito. Letra E. A expressão poeta, cronista e dramaturgo refere-se a Antônio Carlos Jobim. Se ela se referisse a Antônio Carlos Jobim, que é o meu objeto direto, ela seria um predicativo do objeto. Mas como nós vimos, para ser um predicativo do objeto, essa característica ela precisa ser atribuída ao objeto pelo sujeito. O sujeito atribui a característica ao objeto. Se isso não ocorrer, nós não estaremos diante de um predicativo do objeto. Então, sabemos que a letra E também não é o nosso gabarito. Afinal de contas, não foi uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto, e sim uma simples característica atribuída ao sujeito, por qualquer pessoa, atribuída ao sujeito. Beleza? Com isso, meus caros, com isso a gente vai terminando a nossa aula de hoje, uma aula introdutória sobre predicativo, né? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Depois eu vou conversar um pouco mais com vocês, vou mostrar as diferenças entre predicativo do sujeito e adjunto adnominal, mostrar a diferença entre predicativo do sujeito e adjunto adverbial, para que nós possamos dar continuidade ao nosso conteúdo da melhor maneira possível. Então, como de praxe, estudem bastante, peguem a gramática que eu enviei para vocês. Eu usei os exemplos até da gramática para vocês terem como é que eu posso dizer, o hábito de usar a gramática para estudar, tá? E, como eu sempre digo, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima.